Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje vou falar sobre um livro bem pequenininho chamado O Acontecimento da Annie Ernaux. Este vídeo vai ser curto, eu prometo. Eu sempre tento, mas dessa vez realmente vai ser curto porque eu tenho pouca coisa para falar. É uma história curta, mas ainda assim resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho alguns comentários para fazer sobre essa obra. Como sempre, antes de mais nada, antes de começar a comentar, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, me siga no Instagram, Que Vida do Mundo, que comente, que compartilhe este vídeo, que curta, enfim, faça as interações que vocês sabem que são importantes. E também veja as opções para membros, né? Toda semana tem conteúdo novo para membro do canal sobre teoria literária, enfim, leitura compartilhada, sobre história da arte e da literatura, é o que a gente está fazendo agora, vídeos comparando filme, livro e outras coisas mais, intertextualidades, comparando linguagens, né, em diferentes obras de arte, enfim, deem uma olhadinha nas opções. Então bora lá. O Acontecimento de Annie Ernaux. Essa é a escritora francesa de 80 e poucos anos, 81, 82 anos, que ganhou o Nobel, o último prêmio Nobel de Literatura. E ela ganhou, eu lembro que eu ouvi alguns comentários sobre a obra dela, né, quando ela ganhou, que ela escrevia sobretudo sobre memórias pessoais e caracterizaram a obra dela como se fosse algo diferente das outras autobiografias, né? Não é autoficção, não é bem autobiografia, mas como se ela tivesse criado ali algo novo entre essas duas coisas, que misturam a experiência sociológica. Eu fiquei curiosa com isso, porque eu pensei, mas o que é de diferente na obra dela? Eu li O Lugar, eu gostei, mas assim, eu acho que eu não li com tanta atenção, eu não sei nem reproduzir o que eu li lá, né? Eu lembro que eu gostei da escrita, uma fluidez de escrita e tal, mas assim, não me tocou tanto, achei por bem ler uma outra segunda obra. Aí nesta obra, O Acontecimento, eu prestei mais atenção. E sobre o que é? É sobre um aborto. É uma autobiografia, né? Então ela tá contando uma passagem da vida dela na década de 60, começo da década de 60, acho que ali 1963, mais ou menos, período em que ela estava já na universidade, uma jovem universitária, engravidou e quis abortar. Então, não há que se falar spoiler nessa história. Isso, que eu resumi em 2 linhas, é o que acontece no livro, né? Ela procurando abortar. Isso também é o que você vê na sinopse. Então, é uma história que não tem spoiler praticamente. Sabe, não tem um grande desfecho, não tem nada. São relatos de uma experiência, né? Tem um enredo mirabolante, não é uma ficção. A gente está falando de autobiografia. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa história, assim que descobre que tá grávida aí logo no começo, né? Nada romanceado sobre o relacionamento dela com o pai do garoto, não há nada. A descrição é muito objetiva das coisas, né? Muita gente pode até perceber ou identificar como frieza. No meu entendimento não é frieza, mas é uma descrição muito objetiva, né? Como eu tenho um problema para resolver e vou tentar resolver isso da melhor maneira possível. Então ela tinha a preocupação em esconder o seu estado dos pais, então ela forjava coisas lá para que a mãe não descobrisse. Ela também procurou esconder isso das pessoas com quem ela convivia assim, na faculdade, e ela acabou contando para os mais próximos aqueles que tinham condições de ajudá-la a abortar, porque a gente está num período que o aborto ainda era ilegal na França. A gente está num período, antes ainda, a contracepção oral, da legalidade da contracepção oral. Então, assim, mulher não poderia tomar pílula. A gente está na França de 1963, e por mais que a França seja identificada, seja reconhecida como um país, né, mais libertário, com hábitos mais libertários, emancipados, nesse período não muito ainda, né? Devemos nos lembrar que 1968 ainda não tinha acontecido, né? Porque estamos em 1963. Então, todos aqueles manifestos de maio de 68 que aconteceu na França, depois reverberou pelo resto do mundo, era em favor de liberdade, de emancipação, tal, até mesmo de estudantes universitários, que aconteceu, né? Na universidade começou
com o movimento na universidade, jovens querendo mais liberdade e tal. Isso não tinha acontecido, a gente está num momento pré. Então, ela tinha que buscar por aborto. A gente percebe que isso na cultura francesa, naquele momento, imagino que hoje também, não tem o mesmo significado, o mesmo julgamento moral que a gente tem hoje, pelo menos na nossa sociedade e em várias outras sociedades por aí. Então, eles lidam com isso de maneira muito mais objetiva. A gente viu isso também no vídeo sobre a Idade da Razão do Sartre, que contavam a história que o cara estava querendo que o namorado abortasse, né? Eles estavam procurando um meio de abortar, um meio seguro, e a gente está na França, né? Nessa história do Sartre, na França da década de 30, 1930. Então, uns 30 anos antes ainda dessa experiência daqui. E aqui lá é tratado de maneira objetiva e aqui também. Só que lá é tratado de maneira objetiva porque a gente tinha um homem buscando por isso, né? É diferente. E não era uma narração, pelo que eu me lembro, em primeira pessoa. Aqui é a mulher que está grávida, que está ali detalhando seu estado. E a gente não percebe nenhum conflito moral, nenhuma culpa, nada. Ela lida de maneira muito objetiva. Eu nunca li algo tão intimista de uma mulher nessa condição que não tenha passado por nenhum conflito, nenhuma culpa, né, em querer abortar, enfim, não. E uma outra coisa é a descrição detalhada das coisas, como ela lidou de maneira muito objetiva, até mesmo quando chegou assim no ápice aqui do livro, ela lidou com isso de maneira muito objetiva. Eu nunca tinha visto essa parte ser descrita com tanto detalhe em primeira pessoa. E o mais interessante é que não é ficção, não se esqueça disso, não é ficção, né? Não é que teve um autor que criou uma personagem assim. Não. Aqui, uma outra coisa bem interessante dessa história é que isso aqui foi transformado em livro agora, recentemente, século XXI. Então, é a autora revisitando os seus escritos da década de 60. Então, a gente tem pensamento da autora hoje, nos dias atuais, nos últimos tempos, sobre os escritos, as anotações dela naquele período em que ela estava grávida e estava procurando abortar. É como se fosse autobiografia da autobiografia. Isso eu achei bem interessante. É como se ela tivesse entrado em contato com seus escritos e tivesse resolvido publicá-los, e aí ela também expressa os pensamentos dela enquanto tá aí na função de publicar. Eu achei uma experiência bem interessante de leitura, então por meio dessa obra acho que eu entendi os comentários que eu ouvi sobre ela quando ela ganhou o Nobel. Ela escreve, ela faz autobiografia lidando com memórias que são constrangedoras. Essa obra aqui me ajudou a entender bem o significado do que disseram. Então eu acho uma experiência bem interessante ler Annie Ernaux, uma autora francesa contemporânea e bem francesa. Esse bem francês é nesse sentido de lidar com essas questões de maneira bem objetiva, sem juízo de valor, sem juízo moral. Eu estava esperando um outro desfecho, porque tudo que eu li, assisti sobre o tema, tem um desfecho diferente do que aconteceu aqui. É um livro curtíssimo, dá para ler em um dia, numa sentada. O outro livro dela que eu li também é assim, então se você tiver curiosidade, leia Annie Ernaux para você ter uma opinião sobre essa autora aí, o último Nobel. Tá bom? Me diga se você já leu, o que você conhece, o que você gostou, o que você me recomenda dela, né? Que agora eu só li essas duas obras e eu tô interessada em ler mais coisas. Tá bom? Muito obrigada. Beijos e